Niso Economia. Oi, gente, tudo bem? Estamos chegando com mais uma edição do nosso Niso Economia aqui pela Rádio Niso. Você acompanha também pela Rádio Cantate FM na cidade de Votorantim, em 104,5, e acompanha também nos canais digitais aqui do Labcom Niso, @LabcomNiso no YouTube e também no Instagram. Bom, uma semana bastante movimentada, melhor dizendo, nós temos tido aí dias muito movimentados. E para falar um pouquinho sobre esses dias movimentados, nós recebemos mais uma vez o professor Renato Vaz Garcia aqui nos estúdios da Rádio Niso. Lembrando sempre, o nosso Niso Economia é uma produção do Laboratório de Comunicação aqui da Universidade de Sorocaba, em conjunto, em parceria, em coparticipação com o Laboratório de CSA da Universidade de Sorocaba. Hoje, na técnica de gravação, nós temos o Mar Carrasco, e também técnica de gravação e também na técnica de edição, o nosso Mar Carrasco, e a coordenação geral é da professora Evenise Batista. Tudo bem com o senhor, professor Renato Vaz Garcia? Bem-vindo mais uma vez. Eu agradeço o convite novamente aí, Douglas. Sempre tem bastante assunto aí acontecendo, né? Muita coisa que afeta o nosso dia a dia, e é isso. Eu acho que é importante a gente trazer essas discussões aí contemporâneas para todo mundo, né? E esses assuntos que afetam tudo o povo brasileiro afetam também o comportamento, não só o bolso desse brasileiro. O professor estava lendo uma reportagem há pouco, algumas horas, que diz que o brasileiro, 78 milhões de brasileiros estão inadimplentes. E essa inadimplência, professor Renato, muitas vezes não é só pela questão da falta de grana, não é pela questão da falta de dinheiro, mas uma série de outras situações. Entre estes dados são apresentados aí questões como data de pagamento, que está incompatível com as datas de recebimento salarial ou de verbas dessa pessoa, valores que às vezes não condizem ou que a pessoa não concorda, enfim, uma série de situações. Eu queria que o senhor tentasse explicar para a gente de uma forma bem rápida, obviamente, que nós temos uma agenda bastante extensa para falar hoje, mas é uma questão preocupante, porque muita gente, 78 milhões de brasileiros, estão inadimplentes. Quer dizer, e o que mais me chamou a atenção foi que muitos destes têm o dinheiro. Por que não se paga a conta? Aí é uma questão mais de planejamento mesmo, né? No caso, se a pessoa tem o recurso, né, e tem esse descasamento, ela precisa planejar, precisa registrar suas contas, registrar. Acho que, assim, o endividamento em si não é uma coisa ruim, né? Um endividamento para você, por exemplo, construir patrimônio é uma coisa fundamental. Ninguém vai comprar à vista um apartamento, um carro, né? Pode até comprar, mas assim, para você construir patrimônio ao longo da vida, você precisa fazer o endividamento. A questão Já dizia Silvio Santos, um homem sem dívidas é um homem sem bens. Exatamente. Então, a questão é quando você começa a utilizar essa dívida para despesas correntes, né? Para fazer sua compra de supermercado ou para fazer sua compra ali do dia a dia e tal. Aí se torna um problema isso, porque daí é uma bola de neve e tal. E o grande problema, no caso do nosso país, aliás, são dois problemas, né? O primeiro é que a gente tem um nível de renda mais baixo mesmo, né? O Brasil é um país de renda média, considerando os outros países, e nossas necessidades de consumo são muito grandes, né? A gente precisa consumir, a gente precisa melhorar de bem-estar, né? Ter uma melhoria de vida, e aí com isso a gente vai comprando, tem um incentivo para a gente consumir, e a nossa renda não permite, né? E infelizmente a gente tem já um bom tempo que a gente não consegue crescer, né, per capita. O nosso PIB, né, que é a soma de tudo que a gente produz, até cresce, né, até vem crescendo, com exceção de alguns anos, mas por habitante, né, por per capita, esse valor é praticamente uma linha reta, assim, ao longo do tempo. Aliás, a gente está recuperando agora o prejuízo que a gente teve em 2014, 2015 com a pandemia, né? Agora que a gente está voltando a ter um PIB per capita equivalente lá de 2012, né? Então, a gente é um país muito pobre, aí qual a alternativa das pessoas? Ir buscar renda em outros lugares, né? E ao buscar essa renda disponível em outro lugar, ela acaba indo para o crédito. E o crédito, aí vem o segundo problema, né? Qual é o crédito mais fácil, mais acessível?
não é necessariamente aquele que é o mais barato, né? Então, aliás, é bem provável que não seja o mais barato, né? É aquele que vai te mandar um e-mail falando condições espetaculares para você de pagamento, que dá o dinheiro na mão na hora, né? Já sai o crédito na hora e tudo mais. Você vai ganhar prêmios, né? Se você pegar... Tem uma série de apelos assim que é muito perigoso. E aí essas dívidas, né? Você pega, por exemplo, cartão de crédito, você tem uma taxa de juros ao ano de mais de 400%, né? Então isso pressiona muito. E aí vem, assim, uma outra consequência também disso, que a pessoa fala, putz, eu não tenho alternativa, não tenho mais cartão de crédito, não tenho renda do meu salário, para onde eu vou? Eu vou para aposta, né? Que a gente conversou da última vez. Então aí aumenta também um outro problema, que é a questão das bets. Enfim, é uma questão assim bem difícil individualmente pensando, né? Mas assim, no geral, o que a gente precisa mesmo é ter mais crescimento econômico, né? E não pode perder mais tempo discutindo coisas banais que a gente vem discutindo, ideologias políticas que não levam a nada do ponto de vista econômico. E aí com isso a gente fica patinando, né? Mas o brasileiro, assim, ele é de se admirar, porque é aquele cara lá que fica equilibrando o prato todo dia, né? Vai tentando fazer com que nenhum deles caia, porque com a renda que a gente tem está sendo difícil mesmo. É criativo, né? Professor, atrelado ainda a essa questão, o senhor disse aí que existem algumas estratégias, e uma estratégia do governo federal, principalmente nos últimos anos, e foi votado e aprovado no ano passado, e chamou bastante atenção, foi uma longa discussão em relação a isso, foi a questão da taxa das blusinhas, que foi uma tentativa do governo para que houvesse, primeiro, uma maior geração de emprego, consequentemente, houvesse uma maior geração de arrecadação de tributos, porque 20% em cima de uma taxa, de uma compra de $50 é um valor considerável. Mas o que parece é que isso, pelo menos nesse um ano que nós estamos completando aí de aprovação e tudo mais, não deu muito certo. Não deu muito certo. É uma questão que também que as políticas públicas no Brasil, elas não são muito pensadas em termos de avaliação prévia, nem prévia e nem posterior. Então, às vezes é muito para assim, agradar a opinião pública, agradar uma questão política, e aí vem a questão do populismo, que a gente já falou também inúmeras vezes aqui. Aliás, é uma pesquisa recente mostrando que quanto mais anos um país é governado por populista, o desempenho do PIB dele é muito pior do que países que não são governados por populistas. E aí dentro dessa linha de você não fazer a avaliação do dinheiro público que você vai colocar, saiu uma pesquisa recente mostrando que justamente não teve efeito nenhum em termos de emprego. Você comentou, efeito de emprego e arrecadação. Efeito de emprego não teve, né? Não é porque você parou de importar que você vai consumir o produto aqui dentro. Segundo, a arrecadação teve um aumento absurdamente marginal. Foi em torno de 7 milhões o efeito líquido, porque os estados perderam ICMS com isso, porque na importação você paga a taxa de importação e paga o ICMS. Aliás, eu acho que é um dos únicos países do mundo que tem esses dois tributos que você incide na importação. E isso faz com que esse produto entre aqui com 40%, 50% de imposto. É um negócio absurdo comparado a níveis internacionais. Até mesmo países da América Latina, Chile, Argentina, é zero essa taxa de importação para pequeno valor. Né? É um absurdo tremendo essa taxa das blusinhas. E aí essa questão, que ficou conhecida como taxa da blusinha, mas é para importação de qualquer produto de pequeno valor. O fato de você fazer esse tipo de política, assim, sem pensar muito nas consequências, trouxe um outro problema, porque na tentativa de você barrar uma importação, incentivar uma indústria nacional, gerar emprego, gerar renda, melhorar a vida das pessoas, você está fazendo um efeito contrário, porque as pessoas que mais compravam esses produtos de pequeno valor eram justamente as pessoas de baixa renda, classe C, D e E, inclusive. Então, a hora que esses produtos ficaram mais caros por causa da importação, não significa que ela parou de comprar um produto lá de fora e começou a comprar aqui dentro, porque aqui dentro já era muito mais caro. Ela simplesmente parou de comprar. Até mesmo porque tem produtos que não tem disponível aqui dentro, não tem disponibilidade aqui dentro, né, para fazer. Então, você penalizou justamente o mais pobre,
teve que abrir mão de uma receita, ou seja, uma política absurdamente assim mal feita, né? E na época sempre isso vai acontecer, né? Vai ter aquele discurso político maravilhoso de que agora vamos gerar emprego, né? Mas é sempre em prol de grupos organizados que fazem esse lobby, que fazem esse poder político acontecer, e aí vai beneficiar grupinhos específicos. Assim, desculpa até me prolongar um pouquinho nessa questão, porque é um assunto também da microeconomia que a gente fala, não é só uma questão macro, porque quando o governo restringe a concorrência, ele cria esses grupos organizados e concentrados de mercado aqui dentro. Quanto mais concentração de mercado você tiver, mais caro vai ser o preço, maior o lucro dessa turma, né, desses setores. E não significa que esse lucro vai ser dividido perante a sociedade, né? Então, que normalmente não é, né? Exatamente. Então, e às vezes são grupos internacionais, inclusive, né? Você pega a Amazon e outros, é óbvio que gera emprego, óbvio que é extremamente benéfico para nós. Mas quanto mais concorrência você tiver, você tem que incentivar a concorrência, não restringir os grupos do jeito que a gente está. A gente aumentou o imposto sobre carro elétrico. Assim, é um absurdo que a gente está fazendo em termos de concorrência. E sempre com aquele bendito discurso: vamos proteger a indústria nacional, vamos restringir a entrada de importados para criar emprego. Isso é uma balela, né? Isso é um discurso lá do século XIX ainda, né? É incrível como a gente ainda está discutindo isso. Aliás, isso vem desde governos mais à esquerda, né? Mas também de governos à direita, né? O próprio discurso do Trump vai um pouco nessa linha. É isso que eu ia pedir para o senhor traçar um paralelo, porque da forma com que o senhor está explicando, para mim, não sei se de repente para quem está nos assistindo, para quem está ouvindo, teve essa percepção, mas para mim a percepção que eu tive é que o governo brasileiro está utilizando da mesma estratégia que Donald Trump está utilizando nos Estados Unidos, de sobretaxar alguns países, só que há uma diferença gigantesca nisso aí. Sim, os Estados Unidos é um país sim. desenvolvido e o Brasil é um país Sim. eu ouço isso há 30 anos, que é um país em desenvolvimento. E vai ser por mais 50. Exatamente. E aí, nós não temos o mesmo poderio, primeiro, econômico, e segundo, poderio político que os Estados Unidos têm. Então, traçando um paralelo, me parece que é a mesma estratégia, mas a gente dando um tiro no pé. É porque é um discurso muito fácil de ser vendido, né? Quem é que vai contra uma política de criação de emprego aqui, de desenvolvimento da indústria nacional, né? Assim, olha, Douglas, isso é uma coisa que cansa às vezes a gente ficar ouvindo, sabe? De políticos hoje em dia, sabe? Depois de tantas experiências ruins que a gente teve, nesse sentido, inclusive, a crise que a gente teve em 2014, 2015 lá atrás, foi muito derivada desse tipo de política. Sim. Né? Que enquanto o mundo estava crescendo nesse período, a gente estava afundando, né? A gente teve queda de PIB de mais de 3% por 2 anos consecutivos. Isso, assim, tem um economista que ele fala que o subdesenvolvimento nosso não é trabalho de amador, né? É um trabalho profissional. A gente parece que quer fazer a coisa errada, né? E como você bem disse, os Estados Unidos, eles podem se dar o luxo de fazer isso, né? Felizmente, eles estão também passando por um ciclo de investimentos, principalmente na indústria da tecnologia, que está puxando a economia americana, né? Então eles estão num ciclo muito positivo. A bolsa de valores lá fora está subindo bastante. Você tem investimentos voltando para os Estados Unidos, mas assim, é uma situação que faz parte do ciclo econômico. Em algum momento isso vai cair. E é interessante essa questão dos Estados Unidos também, porque a gente já discutiu várias vezes aqui também a questão do tarifaço do Trump, né, a política protecionista dele, mas no final da história sempre pesa o pragmatismo econômico, né? Sempre, no final da história, é a economia que vai prevalecer, é o bolso do americano que vai prevalecer. Ele não quer pagar 50% mais caro no café dele. Por que eu vou taxar o Brasil, que é o meu maior consumidor, maior produtor de café aqui, que eu trago café para eu vender aqui nos Estados Unidos? Então, essa abertura que o Trump deu não é por acaso, não é porque ele passou a gostar do Lula, não é nada disso. É questão econômica, né? Tanto é que o episódio do Bolsonaro lá, né, a questão da carta, que era um absurdo, que ele tinha que ser julgado adequadamente e tal, que foi quando tudo começou, já nem se falou mais, né? É uma questão econômica, estritamente. E esse acordo que pode ser costurado entre os dois países, no domingo,
Nós tivemos aí domingo, dia 20, não vou me lembrar, dia 22, 23, salvo engano, nós tivemos um encontro entre Lula e Trump na Ásia. E aí depois o próprio Trump, no voo de volta aos Estados Unidos, ele disse, primeiro desejou feliz aniversário para o presidente brasileiro, depois ele disse que poderia sim haver um acordo, mas isso ainda ia ficar a cargo das equipes econômicas norte-americanas e também a equipe econômica brasileira. O senhor, com toda a sua bagagem, a leitura que nós temos feito nos últimos dias, dá para se acreditar que podemos ter um acordo realmente entre Brasil e Estados Unidos e o Brasil, pelo menos, ter reduzida essa sobretaxação? Eu acredito que sim. Até mesmo pela disposição de quem manda, né? Eu acho que isso já é meio caminho andado, né? Então, e aí do ponto de vista técnico ali, das discussões diplomáticas, sempre tem um meio do caminho, né? Sempre tem uma área de sombra ali que eles conseguem chegar. A questão é que eventualmente isso pode demorar, né? Porque algumas das questões, né, são basicamente 3 pontos que são os mais complexos ali, que é a questão das regiões de terras raras, né, que isso é uma questão que a China basicamente dominou boa parte das terras raras no mundo inteiro. E os Estados Unidos acabaram de assinar um acordo com o Japão. Exatamente. Então, eles estão tentando buscar outros meios, na Austrália, no Brasil, inclusive. Tem a questão qual que era a outra questão? A questão do etanol, né? A questão do etanol também é um ponto assim bem importante, porque o Brasil, o etanol americano, ele tem uma eficiência muito menor do que o nosso etanol, mas ele entra aqui com uma taxa bem mais alta. Então, os Estados Unidos quer que essa taxa seja reduzida para a entrada do etanol aqui. E o terceiro ponto é a questão das Big Techs, né? A questão da regulamentação e tudo mais. Que são pontos um pouquinho mais nevrálgicos, ali, um pouco mais problemáticos, mas existe saída, né? Com certeza, e a disposição deles mostra muito bem isso. Eu acho que principalmente em outras questões, né? Mercados de carne, mercados de vestuário, mercados de aviões, aço, isso tudo tem mais facilidade até de caminhar, que assim, é o principal hoje, né? Essas 3 questões aí, que são um pouquinho mais complexas, elas vão demorar um pouquinho mais tempo mesmo. Aí eu volto trazendo lá o tema da primeira questão que eu fiz. Isso tudo influencia o brasileiro nesse momento de pagamento das dívidas, professor? Há algum tipo de influência quando ele abre o jornal ou ele liga a TV, liga o rádio e vê, olha, pode ser costurado, mas ainda pode demorar essa costura. Nós temos aí a sobretaxa das blusinhas, que tinha a promessa de uma elevação, vamos dizer assim, primeiro do nível de empregabilidade, depois de renda na mão dos brasileiros. Isso não está acontecendo nesse momento. Isso tudo pode contribuir para esse comportamento do brasileiro, de repente, ficar cada vez mais endividado? Não, assim, afeta muito, né, o nosso dia a dia. Às vezes é uma coisa que a gente não percebe tão claramente porque não tem uma relação tão linear, né, do tipo, isso aqui causou isso. Né? Então, é uma questão que afeta bastante coisa antes de, às vezes, chegar no nosso dia a dia. Mas, a partir do momento em que você tem uma posição mais de abrir mercados, por exemplo, com os Estados Unidos, nesse caso, isso é uma questão assim extraordinária do ponto de vista econômico, porque você abre um mercado absurdamente grande e absurdamente rentável, né? A diferença do Brasil e dos Estados Unidos, fora essa questão do número de habitantes e tal, mas é principalmente uma questão de renda, né? De renda per capita. O Brasil é um país gigante, tem uma classe média muito grande, mas ainda assim não se compara ao nível de renda dos Estados Unidos. Então, para uma empresa brasileira, por exemplo, ter um mercado aberto lá fora é extraordinário, né? E é aí que vem o discurso superficial do protecionismo, né? Você protege a sua indústria contra uma importação americana, achando que a sua empresa que você trabalha agora vai ser beneficiada, mas na realidade essa empresa que você trabalha hoje, ela poderia estar muito melhor do que a situação atual, né? A economia é uma ciência social, né? Assim como outras, então a gente não tem às vezes o contrafactual que a gente fala, né? Se não fizesse isso, como seria, né? A gente não tem
a não ser que seja feito, né, que seja aplicada essa política. Então, pode parecer que isso proteja o seu emprego, proteja a sua renda, mas no final da história isso vai ser ruim. E a partir do momento que você costura esses novos acordos, que você melhora esse ambiente econômico, você melhora a taxa de juros de longo prazo do Brasil. E melhorar a taxa de juros de longo prazo significa o investimento ficar mais barato. Investimento mais barato, vai ter mais dinheiro circulando na economia, vai ter mais emprego sendo gerado. Taxa de juros mais baixa significa que seu endividamento vai ser menor, que você vai ter emprego, vai ter mais possibilidade de emprego, você vai ter eventualmente aumento do seu emprego, porque com o investimento vem um aumento de produtividade, com produtividade maior, você tem um salário maior. Então, quando você começa a melhorar o ambiente econômico, isso chega na gente, né? Só que, como eu falei, não é uma relação do tipo A e B, né? Então, você precisa que tudo seja feito também de forma orquestrada, né? A gente teve o episódio aí também da violência lá no Rio de Janeiro, né? Recentemente. Então, você fazer política pontual não resolve, não adianta, tem que ser sempre para certos assuntos, você precisa que seja uma política mais integrada, mais macroeconômica, né? No sentido mais geral da palavra, né? Da política. E aí que a gente também tem que ter consciência disso, né? Pode ser que uma política do governo possa parecer a coisa mais extraordinária do mundo, mas será que é isso mesmo? Né? Qual que é o efeito que isso vai ter passado esse oba-oba? Né? Que é o caso da taxa da blusinha, porque na hora você começa a falar, putz, isso aí deve ser bom, né? Porque daí vai parar de importar, vai produzir aqui dentro. Mas será que vai produzir aqui dentro? Será que se produzir aqui não vai ser mais caro? Né? Então, a gente precisa discutir mais as coisas, né? E nesse quesito, me lembrei agora, me ocorreu, o prefeito aqui da cidade de Sorocaba esteve em El Salvador, na capital de El Salvador, lá em San Salvador, e fechou alguns acordos, assinou alguns acordos que, primeiro, não seria papel diretamente, ao meu ver, pelo menos, papel de um governo municipal. Mas ok, foi feito o acordo de que o Brasil, por exemplo, o Sorocaba produz e eu vou utilizar o próprio exemplo que o prefeito trouxe, produz um copinho descartável. Vende esse copinho descartável para San Salvador, para uma indústria lá que de repente não tem a mesma expertise que nós temos aqui para a produção desse copinho, eles reindustrializam isso de alguma forma e vendem isso para outros países, principalmente para os Estados Unidos. Segundo o que diz o discurso do prefeito aqui de Sorocaba, isso ganha Sorocaba, porque produz e vende para San Salvador sem taxa. San Salvador ganha porque aumenta a sua rentabilidade e, consequentemente, campos de trabalho, embora não tenha espaço, o país não tem espaço para ter indústrias como nós temos no Brasil, e inclusive, porque faz esse repasse principalmente para os Estados Unidos sem taxa. Como é que o senhor avalia esse tipo de negociata, esse tipo de acordo costurado pela Prefeitura de Sorocaba em relação a isso tudo? A gente tem mais temas para conversar, mas me ocorreu, o senhor falando exatamente da taxa da blusinha, me ocorreu essa questão. Não, sim, a questão é que, assim, tem, como eu falei, a questão tem assuntos que precisam ser discutidos num âmbito muito mais generalizado. Você fazer políticas assim, pensando na formiguinha ali, na resolução do problema micro, não vai resolver o problema, até porque você está inserido no ambiente macro. Então não adianta querer um município fazer um acordo comercial com algum outro país ou município, isso não existe. Tá? Você pode fazer acordos para abrir escritórios internacionais de negócios, para ajudar algumas empresas do município a abrir mercados lá fora e tal. Agora, acordos que envolvam questões comerciais, aí já é um pouco complicado, porque você não tem competência para fazer isso, né? Até mesmo tem alguns estados fazendo outras políticas, estados até têm um poder mais forte, agora o município, a questão é um pouquinho mais difícil, até porque a gente não conhece exatamente os termos práticos ali desse acordo que o município teria feito, mas independente disso também, Douglas, assim, não é uma coisa tão simples quanto parece, né? Porque a partir do momento em que vamos supor que isso seja feito, você vai mandar para lá, esse produto vai ser reindustrializado, seja lá o que ele quer dizer com isso, né? Porque reindustrializar um produto
nesse conceito, não é também simplesmente vou lá, passo por ele e coloco um rótulo. Não é só isso. Né? O conceito de reindustrialização, para que essa política se efetive, é mais assim, não é tão simples, é mais complexo, porque quando você faz esse tipo de coisa e coloca lá um rótulo e usa esse segundo país como uma ponte, isso não é bem visto lá fora. Isso já deu várias brigas internacionais com a China e Estados Unidos, inclusive, de quebras de acordo comercial. E, assim, deu vários problemas de empresas que faziam esse tipo de coisa. Então, isso serve, inclusive, para penalizar a própria empresa, dependendo do caso. Então, reindustrialização tem que ser uma coisa assim, que é um novo produto. Sim. Né? Então, eu vou exportar a almofadinha aqui do microfone lá para o Salvador, aí ele vai fazer o microfone, vai montar o microfone e aí vai passar para fora. Beleza, você fez um novo produto com aquilo. Agora, eu vou mandar isso daqui lá, ele só vai colocar um carimbo, não é permitido esse tipo de coisa. Né? Os Estados Unidos pode falar muito bem, tchau, né? Não compro mais El Salvador com isso também. É muito difícil a gente falar, né, especificamente sobre isso, porque a gente não conhece exatamente os termos da questão, mas assim, não é uma coisa tão simples assim, né? Senão todo município faria, todo mundo inteiro faria esse tipo de coisa, né? Não é invenção da roda isso daí não. Professor, para a gente caminhar para o final, tem pelo menos mais 2 temas aqui que a gente precisa tratar. Primeiro, vou querer tratar com o senhor ainda nessa questão internacional. O Federal Reserve baixou a taxa de juros norte-americana. Quer dizer, não sei se... Aí eu queria que o senhor explicasse para a gente se isso pode soar como uma boa notícia também para o brasileiro ou não. Porque a nossa taxa de juros ela vai continuar estagnada em 14,5%, se não me falha a memória, 14,5%, que era 15%, que é o que já vem aí desde o início do ano. Não, é uma notícia muito boa, porque lá, como a economia americana está pujante e tem sinais de que ela ainda pode crescer, né, ela tem margem para poder crescer, essa segunda queda consecutiva dos juros é bem positiva, mas o Fed, lá o Banco Central Americano, ainda está meio, né, cabreiro com essa questão, principalmente questão tarifária, inflação americana e tal. Mas isso é uma notícia muito boa para a gente, porque também abre um espaço para a gente também reduzir os juros aqui dentro. Porque é sempre bom lembrar que o dólar, ele flui, obviamente, do ponto de vista comercial de um país para o outro, via exportação e importação, mas ele também flui do ponto de vista financeiro. Dependendo do diferencial de juros que um país tem em relação ao outro, esse dólar entra ou esse dólar sai. Então, a partir do momento em que você tem uma taxa de juros aqui de 15% e lá fora caiu essa taxa de juros, essa margem aumentou mais. Então, o dólar tende a vir para o Brasil nesse cenário. Né? E aí, com isso, valorizar câmbio, com isso ajudar a inflação e com isso, inclusive, possibilitar você reduzir juros. Né? Então, é uma notícia bastante positiva, e não só para o Brasil, mas eu acho que para o mundo inteiro, porque economia americana, quer você goste ou não do Biden, do Trump ou de quem quer que seja, é a economia que puxa o mundo. Né? Mesmo a China depende muito também do crescimento americano. Então, eles crescendo é uma notícia bastante positiva e reduzindo a taxa de juros. Isso abre possibilidade para a gente também. Né? Para a gente fechar, recentemente uma notícia que pegou muita gente de surpresa, o Ministério da Educação, e aí nós estamos ligados diretamente, porque nós estamos numa universidade, anunciou que por falta de verba e não iria comprar alguns tipos de livros didáticos. Se não me falha a memória, a compra seria apenas para livros de português e de matemática. Momento preocupante também para a educação e voltado isso diretamente para a economia. Não, sem dúvida. Assim, a gente gasta tanta coisa, a gente tem um volume de gasto muito maior do que outros parecido com o nosso, e mesmo assim falta para aquilo que é o mais básico. É isso que mais incomoda no Brasil, porque as coisas que realmente precisam do gasto público não tem, né? E aí as coisas que eventualmente o Estado tem que ficar fora, ele quer se interferir, ele, até mesmo por uma questão de poder político, de lobby, de oba-oba político e tal, acaba fluindo esse gasto para essas coisas, né? O próprio o livro que eu comentei semana passada, retrasada, não me recordo, que fala muito desses privilégios que a gente tem de funcionários públicos e tal, que totalmente desproporcional ao nosso país.
E aí essa questão da educação básica é inacreditável, porque ele vai comprar, ele diz que comprou, né, já tem contrato de matemática e português, porque são os mais básicos, mas não tem para ciências, para geografia, para história, porque ainda não tem reserva de orçamento para isso, né? Só tem metade do necessário. E livros em braille, inclusive, são livros que parece que já estão meio que, assim, de não ter, né? Na possibilidade de não ter dado prazo, porque eles têm um prazo maior para elaboração e tudo mais. E assim, o Brasil, ele é nesse ponto do papel do Estado, é um dos pontos mais trágicos, assim mesmo, porque pega, por exemplo, saneamento básico, né? Você pega a educação, você pega a saúde, ali no mais primordial, que é o papel do Estado, ele não faz, né? E aí ele quer resolver todos os problemas da sociedade, sendo que os mais básicos ele não consegue resolver, né? Que é essa questão da educação. É uma tragédia isso daí, simplesmente é uma tragédia, impressionante. Tem vários economistas que batem muito na tecla, assim, de que, eu até ouvi recentemente um falando que o governo pode deixar de fazer qualquer coisa, mas o básico, arroz com feijão ali, ele tem que fazer bem feito, né? Então, por exemplo, educação jamais pode faltar livro didático, né? Tem um economista que fala que da primeira até a nona série do fundamental, não deveria ter nada de disciplina a não ser português e matemática, né? Porque você tem que fazer o arroz com feijão bem feito, né? E isso eu acho que falta para a gente pensar. A gente às vezes pensa lá na frente, né, como se fosse uma economia desenvolvida, como para ter os luxos de um país desenvolvido, mas a gente tem um caminho muito longo pela frente ainda, né? A questão de, como já falamos aqui em alguns momentos, a questão de lixo reciclado é inacreditável. A gente está numa das maiores cidades do Brasil aqui e não tem uma coleta seletiva minimamente organizada de coleta de lixo. É inacreditável. Né? Nós ouvimos tanto falar, né, e esse atual momento do governo, se fala tanto em formar cientistas, nós ouvimos o mundo todo falar em formação de cientistas, não, porque nós precisamos de cientistas que estudem isso, que estudem aquilo, mas se a gente não forma alunos, crianças, adolescentes que saibam ler e fazer a conta de 1 mais 1, o cientista não vai ser formado. Pelo menos é a leitura que eu faço para a gente encerrar. Esse aluno ele precisa primeiro saber ler, interpretar um texto básico. Então você pega uma frase, fazer uma interpretação básica dessa frase e saber fazer uma conta de 1 mais 1, 2 vezes 2, 3 dividido por 3, 4 subtraído 2, enfim. E a gente não está sabendo isso, a gente não está levando isso para a sala de aula, para depois sim, como o senhor disse, a partir do 9º ano, quem sabe, ter a formação desses possíveis cientistas que vão pensar o nosso mundo. Eu vejo, eu corroboro muito com o que o senhor disse aí, porque eu vejo uma grande preocupação. Professor, a gente, com esse tipo de informação, a gente precisa encerrar, nós estamos com o tempo estourado aqui, mas eu agradeço demais. E a reflexão hoje é bem essa, né? Nós estamos pensando em formar cientistas, mas não estamos formando as crianças na educação básica, principalmente a lei fazer conta de 1 mais 1. Não, exatamente. É o mais básico de tudo. É óbvio que tudo é importante. É óbvio que criar cientistas é importante. Mas vamos nos situar primeiro, né? Aonde que a gente está hoje? Né? A gente quer discutir a formalização de pessoas, de astronautas e cientistas. Calma, né? Vamos primeiro ensinar mais matemática ali para as pessoas. A gente sente muito isso na própria universidade, a dificuldade que os alunos têm por causa da formação básica. Tinha uma pessoa também fazendo uma brincadeira no Twitter que ela falou: eu acho muito engraçado as pessoas discutindo política ambiental no Brasil, o que é obviamente louvável, mas se esquecendo que boa parte da população não tem saneamento básico em casa, né? E aí a discussão vira, agora é ESG, é política ambiental, beleza, tudo bem, vamos discutir, mas será que não tem problema pior para a gente discutir? A demagogia. Então, exatamente. Professor Renato, mais uma vez, obrigado, uma semana espetacular para o senhor e daqui 15 dias estamos de volta falando aí de economia. Beleza, Douglas, eu que agradeço, a gente está sempre à disposição, o pessoal quiser interagir também, manda perguntas, manda mensagens, o Instagram lá é @Renato_VG, né? Ou renato.garcia@prof.niso.br. O laboratório de CSA?
Lab CSA Uniso. Lab CSA Uniso. Isso, ou lá então no Instagram. @labcomuniso e também nas nossas redes sociais. Acesse aí radioniso.com, você vai ter todas as informações, como você interage também com o nosso programa. Semana que vem a gente está de volta com o professor Marcos Canhada, falando um pouco mais de economia, dessa forma, descontraída e tentando trazer para você a economia de uma forma, sem o economês, sem palavras difíceis, para que todo mundo possa participar e interagir junto com a gente. Obrigado, uma ótima semana e a gente volta na semana que vem. Tchau, gente!